A família abençoada é o mais próximo de Deus que nós vamos chegar aqui na Terra. Entenda isso. Quando Deus criou a família, Ele criou um protótipo do céu, um modelo do céu. É nas relações familiares que nós temos, na prática, a ideia de como devemos nos relacionar com Deus. Por isso Deus criou pai, mãe e filhos, porque Ele, como pai, quer se relacionar conosco como filhos. Como você, mãe, você, pai, quer o respeito dos seus filhos, a consideração, obediência, reconhecimento, também Deus quer o mesmo de nós para com Ele. A família é um protótipo do céu. A família abençoada é o mais próximo do céu que nós vamos chegar aqui na Terra. E é por isso que o mal odeia a família e trabalha incessantemente para destruí-la, a fim de apagar da mente humana toda e qualquer referência de Deus. Pois quando a pessoa não sabe o que é um pai, não sabe o que é um filho, não sabe o que é um irmão, não sabe viver em família, ela não sabe muita coisa sobre Deus. Considere, por exemplo, o casamento. O casamento, ele é uma figura da nossa aliança com Deus. Deus fala em fazer aliança com o ser humano. A sua palavra chega a dizer, ele diz, o teu Criador é o teu marido. Ele faz aliança com o seu povo, ou seja, um pacto com compromisso como de um casamento, para nos dar a entender como ele está comprometido a cuidar de nós. Sabe, eu sei que hoje em dia, quando se fala em casamento, exatamente por causa do enfraquecimento dessas instituições, não é? Você percebe ao longo dos anos, das décadas, especialmente nas últimas décadas, o enfraquecimento da instituição casamento, o enfraquecimento da instituição família, que são instituições, as instituições mais antigas que existem. A família, o casamento existem muito antes da igreja existir, antes de qualquer religião existir. Já existia o casamento, existia a família. Antes de qualquer instituição governamental, nação, tribo, existiu o casamento, a família. Então, quando a pessoa não tem uma representação, ela perde o sentido, porque originalmente, como eu dizia, o sentido do casamento é o seguinte: quando um homem casava com a sua esposa, com a sua noiva, e ela se tornava sua esposa, o que é que acontecia? Lá no início, quando Deus criou a família, o que ele disse? Ele disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim Deus determinou que a família seria. Quer dizer, o pai e a mãe fizeram o seu trabalho de criar um filho que viesse a ser um bom marido, né? Aquele pai se tornou um bom exemplo para o seu filho. Seu filho atingiu a idade de agora começar a sua própria família, então ele deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher e começaria esse novo ciclo da vida. Se tornaria um com ela e eles teriam filhos e a história se repetiria nos filhos dele. Então, quando o homem deixa a casa da mãe e do pai para se unir à sua mulher, e ela naturalmente deixa a casa dos pais dela, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, eu vou cuidar de você, eu vou assumir a responsabilidade pela sua vida com a minha vida. Era essa a compreensão do casamento. Eu vou assumir a sua vida, mesmo que custe a minha. O marido, ele tinha que dar a vida dele pela esposa. Por isso, diz a Bíblia lá,
que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela, se entregou por ela, deu a sua vida por ela. Jesus deu a vida pela igreja. E ele, antes de morrer na cruz, na noite anterior, ele anunciou uma aliança. Ele levantou o cálice de vinho e o pão, representando o seu corpo e a sua carne, e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança no meu sangue. Eu estou fazendo uma nova aliança com vocês. Então, na cruz, ele deu a vida dele por nós, como um exemplo de como deve ser o casamento. O marido dá a vida dele pela esposa. Ele assume a responsabilidade da esposa com a própria vida. Esse é o sentido real do casamento, que é uma instituição sagrada, extremamente sagrada, santa. E é quando a gente tem um relacionamento marido e mulher, que é o tipo de relacionamento mais próximo que nós temos para avaliar o nosso relacionamento com Deus, que nós entendemos o que é ser casado com Ele, o que é ter aliança com Ele. Qual é o comprometimento que Ele tem conosco? Quando nós temos aliança com Deus, nós podemos ter a segurança absoluta, como aquela mulher que casou com um homem que está disposto a dar a vida dele por ela, como ela pode se sentir segura ao lado dele, assim nós podemos estar seguros no nosso Senhor Jesus, porque Ele deu a vida dele por nós. Então, é esse entendimento que a palavra nos ensina sobre a aliança ilustrada no casamento. Ou seja, Deus faz aliança conosco, quer dizer, Ele casa conosco. Logo, se você não é uma pessoa casada, você nunca viveu um casamento de verdade, você não tem muito entendimento sobre o que é essa aliança com Deus. Você pode ter um entendimento na teoria, não é? Você entende o conceito da coisa, mas na prática você não viveu isso dentro de um casamento, que significa dar a sua vida pela outra pessoa, sacrificar a sua vida pelo outro, porque isso é um casamento verdadeiro. Ele sacrifica a vida dele por ela sacrifica a dela por ele, e os dois se tornam um. Um só. Um só quer dizer, os dois abrem mão das próprias vontades para fazer o que é melhor para os dois. Os eus morrem e nascem o nós em um casamento verdadeiro. Então, quando há essa aliança, quando a pessoa vive um casamento onde ela entende o que é viver para o outro, o que é sacrificar a si mesmo para o benefício e felicidade do outro, então ela entende o que é a vida com Deus. Porque quem não viveu uma vida para sacrificar por ninguém, quem vive só para si mesmo, entende o que de aliança? Eu lhe pergunto. A pessoa que só vive para si, ela não tem que compartilhar nada dela, ela não tem que abrir mão das suas vontades, ela não tem que fazer nada a ponto até de entregar a vida dela por outra pessoa. O que ela entende de vida com Deus? Como eu disse, ela pode entender na teoria. E eu não falo isso como uma crítica para você que é solteiro, você que nunca casou e etc. Não estou criticando, estou falando de um fato que a palavra de Deus nos ensina. Então, a família abençoada, ela é essa referência de Deus na terra. E quem quer estar bem com Deus tem que começar a entender o valor da sua família. Primeiramente, você que é casado, o valor da sua esposa, do seu marido, não importa o problema que você viva hoje. Você tem que começar a olhar para o seu marido como se ele fosse Jesus. Ah, bispo, aí o senhor está pedindo demais. Aí o senhor foi longe demais. Meu marido, Jesus, mais fácil ele ser o diabo do que Jesus. Eu não consigo olhar para o meu marido e ver Jesus. Pois é,
Se você olhar com os olhos humanos, realmente. Se você olhar para sua esposa com os olhos humanos, você provavelmente não vai olhar para ela e vê-la como Jesus vê a igreja. Mas Deus nos chama à fé, usar os olhos da fé. Comece a olhar com estes olhos e aquilo que você crê vai se tornar realidade. Seu marido hoje pode estar mais próximo do diabo do que de Jesus. Mas se você olhar para ele como Jesus e começar a tratá-lo como tal, então você vai ganhá-lo para Jesus por meio da sua fé e obediência à palavra de Deus. Então é preciso começar a tratar o nosso cônjuge como Deus determinou que nós devemos tratar. Você que é uma pessoa que hoje não tem ninguém, e o mundo ensinou você a não pensar bem do casamento. Não quero casamento não, casamento é uma prisão, etc, etc. Você talvez já tinha até resolvido, eu não quero casar com ninguém, estou bem sozinho. Tudo bem, Deus não obriga ninguém a casar. Jesus mesmo disse que casamento não é para todos, não é? Nem todos têm a fé para casar, para abrir mão da sua própria vida. Mas se você quiser que o plano de Deus se cumpra plenamente na sua vida, então abra o seu coração para isso. Creia que sim, essa promessa pode se cumprir na sua vida, a promessa que diz que Deus faz com que o solitário habite em família. Você pode hoje estar solitário, sozinho, tem um passado aí horrível, mas se você crê, Deus pode cumprir essa promessa da família na sua vida. Então, vamos olhar para a família como Deus olha. Vamos cuidar da nossa, não importa como seja a sua família, de que forma ela esteja hoje. Comece você a ser a porta de entrada das bênçãos de Deus, da paz para a sua família. Comece com você. E de você eu tenho certeza que isso vai se espalhar, vai se alastrar para outras pessoas. E você vai perceber que o seu relacionamento com Deus estará muito mais forte, muito mais real, quando você entender e praticar o seu relacionamento com as pessoas da sua família. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, pra mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.